É possível viver sozinho? Claro que sim. O fato de uma pessoa ser da nossa família é suficiente para a gente amar essa pessoa? Óbvio que não. A vontade de formar uma família virou coisa de reacionários? Quase sempre. O que então é coisa de gente progressista? Não casar e não ter filhos. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre família. Quem será que precisa dela? Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, a família sempre existiu? Se a gente pensa na família como normalmente se pensa hoje, que o nome científico é família Doriana, né? Não, nem sempre existiu. Se a gente pensa em família como aquilo que os evolucionistas falam sobre o Homo sapiens, que é uma espécie que depende muito de investimento parental, porque nasce, de certa forma, prematuro, né? E grande parte do seu desenvolvimento posterior ao nascimento é fundamental para a sobrevivência dele como indivíduo. E demora Sim. para ganhar autonomia? E demora para ganhar autonomia? Sim. É lógico que esse modelo não necessariamente significava que você tinha um pai e uma mãe. Não necessariamente significava que você sabia quem era seu pai, certo? E nem necessariamente significava que a sua mãe ia te amar. De repente, está falando o bando da pré-história, de repente as mulheres cuidavam das crianças meio juntas. As mais velhas. Há teorias de que, na realidade, eram os avós, no sentido da geração anterior, que cuidavam dos filhos, da prole, porque os homens e as mulheres jovens estavam garantidos a sobrevivência. Então, não dá para dizer que sempre existiu família como a gente conhece hoje. Então a gente pode dizer que a família é resultado de um instinto gregário, primitivo, ou a família é uma construção social, uma invenção moderna? Veja bem, dizer que a família é resultado de um instinto gregário, sim, o Homo sapiens é um animal gregário. Dentro desse processo de ser gregário, a necessidade do investimento parental é alta. E não só do investimento parental, a necessidade de você ter alguma condição de mínima segurança e cuidado para a fêmea reproduzir. Porque a mulher sapiens, ela leva 9 meses grávida, ela, à medida que o tempo vai passando, ela vai tendo problema de locomoção, o parto é dolorido, ela normalmente só dá luz ao filho e, na maioria das vezes, se ela tem que dar à luz sozinha, a chance dela morrer é maior. Então, isso significa que o mecanismo reprodutivo da espécie, ele é um mecanismo que exige cuidado, tanto para a prole quanto para a fêmea que reproduz diretamente e gera os filhos e dá à luz. Então, assim como também o Homo sapiens é um animal que evoluiu num ambiente em que ele tinha que se proteger, né? Ele era uma presa fácil, né? Não é um animal excepcionalmente forte, né? Então, esses mecanismos de dividir trabalho, sabe? Cuidar um do outro em alguma medida, estabelecer esse instinto gregário do qual você fala, não é só para a família, é provavelmente para o sistema de convívio anterior à ideia de família, que era o bando. Normalmente as mulheres tinham filhos e muitas vezes não se sabia quem era o pai. E muitas vezes as mulheres tinham filhos de vários homens. E muitos homens sumiam, né? Por exemplo, era muito comum em Roma, vou citar Roma porque Roma é tipo o topo da civilização antiga, pelo menos no Ocidente. Era muito comum, muito fácil, se tem uma mulher andando sozinha em algum lugar, você encosta ela na parede e transa com ela e vai embora. Se ela não estava acompanhada de homens, ou seja, ela não era uma mulher que vinha de uma casa, então ela estava vulnerável. Mas não foi mais ou menos por essa época
que começou a surgir isso que você chamou cientificamente de família doriana e não começou a surgir pela necessidade de você transferir ou transmitir o patrimônio pela herança? É que a família antiga, ou mesmo medieval, de quem tinha patrimônio, não era uma família doriana, né? E essa família antiga, ou medieval... Romana. Romana, para situar, que o casamento estava diretamente vinculado à filiação e ao patrimônio, ela não necessariamente tinha que ser feliz. Não necessariamente o homem e a mulher tinham que se amar. Não necessariamente havia expectativa de fidelidade. Pelo contrário, não havia, né? Então, a ideia de casamento sempre esteve ligada à noção de patrimônio. E a ideia de filiação, de dizer quem é filho de quem, também sempre esteve ligada ao patrimônio, né? Portanto, quando começa a surgir digamos, paulatinamente esse modelo de família que a gente tem, esse modelo de família que a gente tem não está necessariamente vinculado à ideia de felicidade. Felicidade familiar, eu quero dizer. O cinema americano ajudou a criar essa ilusão de que na Idade Média os plebeus, sabe, a mulher cozinhando, fofinha, o marido trazendo a caça, os filhos brincando no jardim. Os pobres da Idade Média muitos viviam todos focados num lugar só, as mulheres pariam filhos de homens diferentes, quer dizer, não havia família doriana. Vamos assistir agora uma cena da série Game of Thrones em que o Lord Tywin Lannister diz que os filhos vão precisar ter um casamento arranjado para resolver as questões de poder. Vamos ver. We find Sansa Stark a different husband. Wonderful. Yes, it is. You can't mean it. I can, and I do. Joffrey has made this poor girl's life miserable since the day he took her father's head. Now she's finally free of him and you give her to me? That's cruel, even for you. You intend on mistreating her? The girl's happiness is not my concern, nor should it be yours. She's a child. She's flowered, I assure you. She and I have discussed it at length. There, you see? You will wed her, bed her, and put a child in her. Surely you're capable of that. And if I refuse? You wanted to be rewarded for your valor in battle. Sansa Stark is a finer reward than you could ever dare hope for. And it is past time you were wed. I was wed. Or don't you remember? Only too well. You should be thanking the gods for this. This is more than you deserve. Tyrion will do as he's bid. As will you. What do you mean? You'll marry Sir Loras. I will not. The boy is heir to High Garden. Tyrion will secure the north, you will secure the Reach. No, I won't do it. Yes, you will. You're still fertile, you need to marry again and breed. I am Queen Regent, not some brood mare. You're my daughter! You will do as I command, and you will marry Loras Tyrell. And put an end to the disgusting rumors about you, once and for all. Father, don't make me do it again, please. Not another word! My children. You disgraced the Lannister name for far too long. Mas essa série era muito boa, inclusive nessa descrição do universo medieval, que é todo o cenário, né? É interessante porque esse cara que ele quer casar a filha, ele era o personagem gay da história, né? Que não queria saber de mulher, e todo mundo sabe disso, né? Mas ele quer casar porque essa família Tyrell é uma família poderosa, e então ele quer garantir, aumentar a terra para a família dele, Lannister. E a mesma coisa, ele quer casar o filho com a filha do Stark, que é do norte, porque ele quer também estender o poder da família dele para o norte. É uma discussão que aconteceu milhares de vezes ao longo da história. Milhares de vezes. E que continua acontecendo hoje, E que continua acontecendo hoje, ainda que não seja dessa forma tão evidente. E
tem um detalhe, né? A filha dele já tinha sido obrigada a casar com um sujeito que morreu, né? Morreu, mataram. E assim, os 3 filhos que ela tem são filhos do irmão, né? Por isso que ele fala... Essas histórias de bastardos nojentos. E que vocês já desgraçaram, não existe esse verbo? Vocês já humilharam a honra dessa família por gerações, porque, na realidade, ela amava o irmão. E ela teve 3 filhos do irmão, não do marido, né? Então, mas a gente vê aqui exatamente o que a gente estava discutindo antes. É um universo em que a ideia de família, ela está diretamente ligada à organização do patrimônio e do poder, em que a relação sexual entre homem e mulher é uma relação que gera filhos. E ao gerar filhos, garante a continuidade. Isso, muito provavelmente, está ligado ao fato do porquê que as relações entre mesmo sexo nunca tiveram o mesmo valor. Porque não geram filhos. Ou foram desestimuladas. Porque não gerava descendente e, portanto, não garantia a linhagem, a continuidade do poder, numa estrutura em que você era uma família que tinha poder sobre aqueles, inclusive para disputar com os outros. Quem não fazia filho, não tinha como disputar com quem fazia filho. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a família, essa instituição tão desprestigiada. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre família. Fomos às ruas perguntar para as pessoas para que serviria a família. Vamos ver o que elas responderam. Para mim, família serve para te ajudar nos momentos mais difíceis e não só nos momentos mais difíceis, também tá sempre contigo em qualquer hora da vida. Família serve para cuidar até quando estamos errados. É um grupo de pessoas que vai te apoiar independente das suas decisões, da sua orientação sexual, da sua vivência. Serve para ser um apoio emocional em todas as suas decisões, em todos os seus momentos. E é um grupo de pessoas que vai ser o mais verdadeiro possível com você e o mais carinhoso possível. Para mim, família serve para ensinar. Você aprende com todas as diferenças e com os jeitos das outras pessoas. Serve para acolher nos momentos mais difíceis, mesmo que a gente tenha discordância em questões políticas, de futebol, de opção sexual e de religião. Para mim, família serve como fonte de inspiração, uma base emocional, mas também me toca num local bem específico de dores. Eu perdi o meu pai muito nova, então essa dor segue comigo constantemente até hoje. Família serve para te dar o apoio necessário que você precisa em todas as situações que você tem na vida, todas as decisões que você tem que tomar, e trazer tudo aquilo que você mais necessita no dia a dia, né? Que seja amor, carinho e principalmente incentivo. Para mim, a família é o suporte, ela é a primeira demonstração de afeto que a gente tem na nossa vida e é por isso que eu acho tão importante. Família serve para ser a sua base nos seus momentos ruins, nos seus momentos bons, para te ensinar a ser uma pessoa melhor, para se der alguma coisa de errado na sua vida, ela tá lá de braços abertos para receber você no bem e no mal. Eu acho que a família serve para construir a gente como ser humano. Todas as nossas visões de mundo são impactadas por eles. Mesmo se a gente tiver opiniões totalmente diferentes, a gente tem essas opiniões diferentes porque a gente foi levado por eles até elas. É interessante porque, primeiro, há um grau de idealização bem grande, né? A família vai sempre te apoiar, a família te ensina isso, te ensina aquilo. É interessante que eles, acho que todos falaram bem da família, né? Assimilam, 2, se não me engano, ou 2, assimilam a questão do respeito à orientação sexual, o que nem em toda família acontece, né? Mas é interessante se perguntar, tá, então se esses jovens que têm cara de que estão na faculdade acham a família tão importante, da onde que vem esse discurso da esquerda tão crítico à família? Porque na faculdade
o que eles devem ouvir sobre família é que é patriarcal, opressora, oprime a mulher, machista, certo? Ou a gente pode deduzir que existe também uma questão de que a família nessa idade, praticamente, na maioria dos casos, está pagando inclusive a faculdade, né? Eles são dependentes financeiramente da família, o que pode nos levar a uma suspeita meio marxista de como a infraestrutura determina a superestrutura. Essas críticas à família, esse segmento que critica a família por ser uma instituição opressiva, machista, amando do patriarcado, esteja restrita a um segmento de esquerda, não é? Um segmento limitado. Sem dúvida. Esse é um discurso, assim, a crítica à família, independente de algumas pessoas jurarem que ter a mãe comunista é uma excelente mãe, a crítica à família data de Marx e Engels, certo? A ideia de que a família repete a estrutura patriarcal capitalista. E repete por quê? Primeiro porque quer forçar a reprodução da força trabalhadora. Do modelo. Do modelo Exatamente. de força de trabalho. Depois porque quer garantir a propriedade privada e depois também porque quer inocular um desejo de estabilidade, não é isso? Que surge a partir do momento em que você tem uma família. Antirrevolucionário. Antirrevolucionário. Né? E a União Soviética, quando instalou o regime marxista, era muito comum, inclusive no período stalinista, o estímulo dos filhos traírem os pais, como antirrevolucionários e tal. Também né? na China comunista. Na China comunista, a mesma coisa. Então, assim, portanto, hoje a crítica à família na esquerda, ela é basicamente no ambiente de professores de humanas e de movimentos feministas, ou grupos identitários de gênero. O barulho é esse, mas você provavelmente vai encontrar tanto mulheres quanto pessoas de orientação sexual que não é nem homem, mulher clássico, certo? E você vai encontrá-los que vão defender a família do mesmo jeito, vão falar bem do pai dele, falar bem da mãe dele, porque inclusive você pode ter alguém que fala mal da família, mas acha que a avó é legal. Mas falar bem de família... pegando o que a gente acabou de falar, sendo a crítica à família um nicho da esquerda, gostar da família não virou uma coisa de direita? Fazer um discurso a favor da família é normalmente um discurso de direita. E direita, em muitos casos, evangélica, bolsonarista, evangélica, né? Identificado como pauta de costumes, como está na moda falar. Veremos agora um vídeo da influenciadora Hannah Khalil. Ela que tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e fala de diversos temas, sendo um deles a relação tóxica que ela tem com a família. Pai, mãe, tio, avô, tóxicos? Isso não existe, tudo isso é preocupação. Destrói a sua saúde, mas é família. Te tira a vontade de viver e te desestimula a ser quem você quer ser, mas ama incondicionalmente. E é assim que nasce o silêncio e a solidão dolorosos e ecoantes dos gatilhos e traumas gerados por quem a gente mais foi ensinado a romantizar os abusos. Os membros da nossa família. Existe família tóxica. A gente não gostaria que existisse na teoria, mas membros da família tóxicos são absurdamente mais comuns do que em outros tipos de relação. Existe muito família tóxica. Isso porque a família foi instituída como um grupo sagrado, causando a sensação que qualquer controle torturante ou violação de direitos está necessariamente associado a amor e preocupação indiscutivelmente. Por isso, normalmente, a reação das pessoas sobre isso geralmente é aceite, porque família só tem uma. E não existe nada mais desesperador do que uma escolha divina que você não tem controle nenhum, fazendo acreditar que mesmo te fazendo mal e te drenando, é amor só porque vem da sua família. Níveis e níveis. O amor e a preocupação são bem genuínos. Quando vira sufocamento de ideais, controle de opiniões, chantagem emocional, desestímulos constantes, acompanhados de ofensas e depreciação, talvez você seja o parente tóxico. É importante você entender que os efeitos desses comportamentos vindos de alguém da família são fatais e muito traumatizantes. Pesa ainda mais por ser alguém da sua família que teoricamente te ama, né? E por ter concentrado todo esse controle de ser da sua família e nesse cenário do amor incondicional, manipula a sua realidade e te limita. A gente nunca esquece. Existe família tóxica.
Seja projetando os problemas para suprir as próprias carências, garantir companhia ou simplesmente controlar a sua individualidade. É um desastre negligente e perigoso. E não posso deixar de lembrar que, na grande maioria das vezes, os familiares tóxicos estão associados a um grupo bem específico na hierarquia dentro de casa. Os familiares conservadores. Você sabe quando rola essa discussão de regulação da mídia e discurso de ódio e alguém quis processar o Google por alguma coisa que eu já não lembro mais o que é, eu fico me perguntando, já pensou se alguém ouve esse tipo de discurso dela ou de outros, porque tem muitos, e odeia o pai ou a mãe e vai e tem uma atitude completamente transgressora em relação ao pai e à mãe, será que esse pai e a mãe pode processar todas as pessoas que fazem esse tipo de discurso contra a família? Será que pode ser enquadrado como discurso de ódio? Né? Você vê por que eu não acredito nessa discussão sobre discurso de ódio, a não ser que sejam casos muito clichês, inclusive a posteriori, porque esse é um caso, ela usa uma palavra que está na moda, tóxico. Né? Meu Deus, essa palavra, eu tenho a impressão que existem palavras que entram na moda, que elas aparecem na sua cabeça e você começa a definir a vida inteira a partir dessa palavra. Né? Tóxico, tóxico. Não tenho nenhuma dúvida que existem famílias que são terríveis. Nenhuma dúvida. Existem homens tóxicos, relacionamentos tóxicos, famílias tóxicas, amigos tóxicos. Mas o fato é que o que ela está dizendo existe. Né? Agora, é uma menina jovem. Dizer que existem famílias que são terríveis é como dizer que alguns dias chove. Todo mundo sabe disso. Associar a família a um ato sagrado, isso é muito comum na história da humanidade. Inclusive porque religião e Estado estavam unidos e porque família garantia a linhagem de patrimônio e de poder dentro de um determinado bando, como a gente viu na cena do Game of Thrones. Né? Agora, faz parte de quando você ama alguém se preocupar. Agora, a gente pode ir mais adiante e dizer que não existe nenhuma relação amorosa que não seja de alguma forma problemática. Que você não fique inseguro quando um filho faz uma coisa, quando uma filha faz uma coisa, quando o pai faz uma coisa, quando a mãe faz alguma coisa. Né? Mas o que a gente acabou de ouvir, Pondé, não te parece um discurso típico de adolescentes em fase de rebeldia aguda, que sempre existiu? O que tem de diferente entre aquele adolescente em fase de rebeldia aguda e uma influenciadora? Eu acho que tem duas coisas. O fato de existir influenciadora. Porque essa é uma adolescente rebelde que tem seguidores. Porque tem muitos jovens e meninas, provavelmente também bastante, que gostam do que ela fala porque se reconhecem em alguma coisa daquele discurso. Né? E eu acho que existe uma outra coisa, é que hoje, cada vez mais, você empodera, né? Você dá reconhecimento e poder a pessoas que normalmente, como na idade dela, não sabem da missa à metade do que significa a vida, as relações, os problemas, porque ela acabou de chegar no mundo. E como ela não conhece a realidade, porque ela acabou de chegar no mundo, salvo exceções, então isso acaba ficando diferente. Mas, sem dúvida nenhuma, o adolescente rebelde, que também é uma invenção recente na história da humanidade, é um caso clássico. Falando mal da família, dizendo que tem pessoas... E aí ela ainda fala assim, que tem o caráter tóxico da família está vinculado precisamente a certas figuras, que são as figuras conservadoras da família. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o futuro da família. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre família. E, Pondé, chegaram umas perguntas para você. O Paulo Silva te pergunta, você já tinha falado sobre isso, por que a ideia de que a esquerda quer destruir a família? A melhor mãe que eu conheço é uma comunista. Que fofo. Eu acredito, né? Comunistas também amam. Meu pai era comunista. Então, olha, veja bem,
Primeiro, a gente precisa responder para ele que estatísticas baixas não servem para nada, certo? No tempo da pandemia tinha muito isso. Meu avô de 88 anos teve Covid e ficou muito bem em casa e não sofreu. Logo, a Covid não está matando idosos. Isso é chamado estatística baixa, que não serve praticamente para nada. Então, é muito bom que você tenha uma mãe, ou teve uma mãe comunista que foi muito boa mãe, ter uma mãe boa é essencial, mas isso não tem nada a ver com o fato que desde Marx e Engels, como a gente discutiu aqui há pouco, passando pela Revolução Russa, passando pela Revolução Maoísta, até o discurso das feministas hoje em dia, a esquerda sempre desceu o pau na família, porque ela é patriarcal, opressora, machista, não sei o quê. Normalmente a esquerda só gosta de família inteligentinha. Não, e a gente tem que lembrar que a esquerda está mais comumente se referindo a um tipo específico de família, que é uma família composta por pai e mãe, ou uma família urbana, uma família nuclear tradicional. E não está falando dessa família que eu acho que é majoritariamente brasileira, a família, por exemplo, que tem agregados, padrinhos, primos, e que no caso, por exemplo, dos imigrantes nordestinos, mantém vínculos com quem saiu dessa comunidade e quem saiu dessa comunidade é ajudado e ajuda. Esse tipo de família é diferente, uma estrutura totalmente diferente que a gente está falando. Então, acho que não existe a família, né? Existem famílias várias, não é? E a esquerda centra suas críticas nessa família mais urbana, mais tradicional, mais classe média. A família coitada que mora numa cidade grande, que os dois trabalham, que pagam contas muito caras, que fica estrangulada com seguro-saúde, né? Porque os muito ricos, eles mantêm as famílias deles, porque na verdade ali tudo está acordado ao redor dos dividendos, né? Quem é sócio de quem é o primo, o pai que fundou e não sei o quê, o irmão do pai que trabalhava junto com o pai ou com o avô. Então, ali você tem um patrimônio que circula dentro da família e o bom convívio garante você evitar inventários assassinos. As pessoas muito pobres, elas não têm nada a não ser a família, certo? Nada no sentido de não conseguir contratar serviços terceirizados. Então, provavelmente usam o SUS, portanto, precisam de gente em casa para cuidar de doentes, né? Precisam, irmãs, cunhadas, vizinhas, o que for, primas, que ajudem a cuidar das crianças, certo? Precisam de pessoas que ajudem ao marido a arrumar emprego, que ajudem a mulher a conseguir um emprego de faxineira, disso, daquilo. Estou falando classe social baixa, pobre, vulnerável, que depende da família. Como a esquerda normalmente é bem burrinha com relação à realidade, porque fica ali nos dois livros e na bolha já há algum tempo, a esquerda no Brasil não percebe que os evangélicos detêm o monopólio do discurso da família, porque quando a esquerda quer falar com a família, antes essa mulher, que é só a mulher que importa, vai ter que aprender que o marido é um estuprador a priori, a relação dela é necessariamente abusiva, ela deve desconfiar o tempo inteiro dele. Na hora que ela aceitar tudo isso, então ela vai poder conversar com a esquerda. Enquanto ela não tivesse descolado desse modelo de família que a esquerda condena, então ela não interessa à esquerda. Isso é um impasse que provavelmente pode fazer com que, desde o fenômeno Bolsonaro, na política, grupos tidos como mais à direita, com pauta de costumes conservadoras, consigam se comunicar melhor com a família, porque os mais pobres precisam da família. Exatamente. O Juliano Speer, que a gente já até entrevistou aqui, escreveu aquele livro O Povo de Deus, fala justamente isso, que os evangélicos, que em sua maioria, pelo menos na vertente pentecostal e neopentecostal, são pobres, eles veem na família não só um valor moral, mas tem uma questão prática, que é
essa instituição que se ajuda, esse apoio, essa pólice de seguros, como ele fala. É quase uma pólice de seguros. Isso mesmo. Então, ela tem um valor, um significado moral, afetivo, mas também muito prático. E quando a esquerda despreza ou critica esse valor que para eles é essencial, a esquerda acaba jogando esse segmento no colo da direita. Não, no colo da direita. Que para a esquerda é a lata de lixo. Que para a esquerda no colo da extrema-direita. O Juliano, inclusive, escreveu uma coluna falando disso da Folha durante a eleição, que o título era alguma coisa tipo, é a família. Havia uma citação de longe daquela fala, é a economia estúpido. É a família estúpido. Quer dizer, se você não pensar na família como órgão estritamente necessário, a esquerda feminista não consegue entender isso. Inclusive porque grande parte são pessoas que não conseguiram estabelecer uma família duradoura. Pondé, agora falando sobre o futuro da família. A gente já falou desse demógrafo britânico aqui, o Paul Morland. Ele escreveu Tomorrow's People e nesse livro ele diz que com o envelhecimento da população e a diminuição do número de filhos por família, ele prevê que, entre outras muitas coisas que podem acontecer com as pessoas, uma delas pode ser que as famílias elas se transformem mais em conjuntos de pessoas que se dedicam a cuidar dos idosos e não mais um conjunto de pessoas, pai e mãe ou dois pais, duas mães, que tratam de cuidar das crianças. Ou seja, vai haver mais ênfase dentro de uma família no cuidado com o idoso do que na criação de filhos, por exemplo. Você acha isso possível? Provável? Eu acho isso possível, guardando-se limites de contextos geográficos, de classe social. Eu vou dizer por quê. Porque, por exemplo, entre populações pobres hoje, ou de adesão religiosa estrita, o número de filhos ainda é muito alto. Né? Onde a gente observa a redução do número de filhos, em famílias mais secularizadas, famílias em que as mulheres têm carreira profissional, mais do que mero trabalho, carreira profissional, e circulam muito, viajam muito, e, portanto, os filhos se transformam em ônus, né? Portanto, a ideia de que as famílias terão como foco a lida com os idosos significa uma situação em que as pessoas não colocam os seus idosos numa casa de repouso, e elas não fariam isso por quê? Porque custa caro, pensando no Brasil, né? Ou porque não tem casa de repouso do Estado para dar conta disso, então ela tem que reter o seu idoso. Então, essa mesma pessoa é a mesma pessoa que a mulher tem carreira. Então, ela resolveu não ter filhos, né? Então, a lida dela e do marido dela, whatever, seja lá quem for, whoever, vai ser com os idosos. Então, eu acho que isso é possível. Agora, eu não sei, por exemplo, pensando-se no Reino Unido, provavelmente muçulmanos têm muito mais filhos do que cristãos secularizados, né? Então, eu não acho que essa afirmação do Borland possa ser uma afirmação de caráter universalizável, mas em certos estratos é bem provável. Então, vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, quando ter uma família é ruim? Se a pessoa com quem você vive é insuportável, pelo menos para você, né? Quando essa pessoa exige que você faça coisas que você não quer, por exemplo, exercer uma profissão que você não quer, trabalhar numa coisa que você não quer. Agora, em relação a filhos, agora eu estava falando em relação ao marido ou à mulher, mas assim, em relação a filhos, se você tem filhos que você não quis ter, se o comportamento deles for um comportamento que entre num conflito terrível com aquilo que você é, né? Então eu diria basicamente que quando é terrível, quando é ruim ter uma família, é quando as pessoas que compõem a família estabelecem uma dinâmica que não é aquilo que você gostaria que fosse. É claro que nenhuma dinâmica é o que você gostaria que fosse, mas quando isso é terrivelmente não o que você gostaria que fosse. Thaís, você acredita que os muçulmanos têm razão no modelo familiar?
razão, Pondé, eu não usaria essa palavra, mas a gente sabe que esse modelo é muito agradável para grande parte dos homens, né? Essa fantasia de 2 mulheres e um homem é uma fantasia aí de, eu acho que 90% dos homens, rico, talvez. até 4, né? Até no caso deles, né? É. Mas aqui acho que os ocidentais, os homens, se contentam com 2, já tá bom, né? E essa fantasia está plenamente aí contemplada nesse modelo muçulmano, para os homens, né? Para os homens. E eu acho que, então, quando você pergunta se eles têm razão, eles têm razão porque isso me parece um modelo de conversão muito eficiente, não é? Pondé, você que gosta muito de bichos, particularmente de cachorros, me responda. A mãe de um pet e o seu pet podem já ser considerados uma família? Dependendo da pessoa e da história de vida dela, eu não tenho nenhuma dúvida que ela pode desenvolver uma afetividade para com o seu pet, que seja uma afetividade bastante sólida, que componha o dia a dia dela, que faça com que ela queira voltar para casa, certo? Que faça com que ela se preocupe com a saúde desse pet, né? Então, tudo bem. Eu não acho que dê para pôr no mesmo nível uma estrutura e uma dinâmica de investimento, de problemática, de duração, que é uma mulher que tem um filho e uma mulher que tem um pet. Como você define família, Thaís? É um lugar, é uma zona de acolhimento, de conforto, para onde você corre quando as coisas não estão muito bem. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre as novas famílias. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre família. E agora nós vamos assistir a uma reportagem sobre outros modelos de família. Para mim, família é acolher, amar sem condições. Família, para mim, é liberdade. É você poder amar sem ser julgado, sem ser condicionado a qualquer tipo de situação. Família, para mim, é um lugar onde existe respeito e amor. Para mim, família é um conjunto, uma dupla, um trio, pessoas que vivem no mesmo lugar, que se amam, se respeitam, se cuidam e se protegem. Marcel, Priscila e Rejane, uma família de 3, ou melhor, de 7. O trisal compartilha a criação de 3 crianças e um jovem. Essas são a Larissa e a Magali. A gente teve que fazer uma reunião de família e falar, olha, decidimos que nós vamos ter um filho. Nessa troca que a gente tinha, a gente sabia, por exemplo, de muitos relatos de alguns fóruns, algumas comarcas que eram bem preconceituosas. Que entre um casal homoafetivo e um casal hétero, escolhia, por exemplo, na hora da adoção, o casal hétero. Oi, meu amor! Tudo bom, meu bebê? Como você é lindo! E eles escolheram a gente, né? Mas também eu fiz uma campanha tão grande. Ela falou muito bem. Eu parecia propaganda política falando, porque quando o assistente social ligou e falou assim, olha, é um menino, tem 4 meses. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento, já tem vídeo. Dá um cheiro, mãe. Dá um cheiro, ele tá pedindo. Esse é o Pierre, o filho mais novo do trisal. O novo integrante veio depois. Antes, os 3 ali já sabiam. Todo mundo era uma família. Quando a gente se viu apaixonados e convivendo muito tempo juntos, a gente já caracterizou como família. E uma vez que a família é composta por 3 cônjuges, já é bem fora do padrão. E aí foi um momento, inclusive, meio que desesperador, porque a gente não aprende a viver em famílias não convencionais. Todos os deveres a gente consegue cumprir. Então, isso não é onerado para nós, né? A gente não tem nenhum bônus por ser trisal. Ó, vocês não podem casar, mas também vocês não precisam pagar imposto de renda, não precisam pagar IPTU. Não, tudo isso a gente precisa pagar como qualquer membro da sociedade. Então, como qualquer membro da sociedade, nós também temos esse direito
né? A nossa família era uma família normal, ela só não é convencional. Se as meninas precisam ir para a escola, eu queria ir lá fazer a matrícula delas na escola, eu não pude, teve que ser um dos dois. Então a gente só quer ser reconhecido como gente e a gente quer dar segurança para as crianças, né? Que é o direito da criança e adolescente. Muitas perguntas não são feitas para casais héteros, né? Do tipo, por que vocês vão querer ter filho? Por que vocês estão casando? Por que vocês vão querer ter filho? Vocês já moram juntas? A gente ouviu isso da nossa família. Aí as pessoas todas ficavam olhando pra gente, eu tinha medo de andar na rua porque falaram que ia me matar. Enfim, né? Aconteceu muita coisa. Aí eu tinha medo de ir lá, falei, eu vou embora. A gente já fez várias entrevistas, participamos de vários podcasts, porque é visível, né? Não tem como falar que não é uma família. Nada deslegitima a nossa família. Muitas pessoas, quando vê uma família diferente da que está habituada a ver, ela cria alguns adjetivos para nomear ela. É modinha, é bagunça, é promiscuidade, ou é tudo fogo de palha, daqui a pouco não passa disso. E esses tipos de adjetivos, às vezes, a gente se para pensando no sentido de por que eu ia escolher ir contra uma sociedade inteira para viver o meu amor. É interessante porque todos esses movimentos que pessoas podem considerar movimentos um tanto transgressivos e relacionados ao campo das relações afetivas, sexuais e tal, e que falam da sociedade, que não sei o quê, que é preconceituosa e tal, é interessante porque esses movimentos, eles todos, mesmo se achando revolucionários ou transgressivos, o que eles buscam é sempre a normalização social da vida afetiva deles, né? E tudo bem, e daí? Né? Se nem sempre existiu o modelo de família clássico, moderno, papai, mamãe, filhinho, filhinha. Se durante a maior parte da humanidade nem família existia, né? Se talvez um dia a humanidade caminhe proximamente para situações extremamente atomizadas e solitárias. Se tanta gente não está querendo ter filhos, né? Qual o problema de você ter dois caras com a mulher, dizendo que a família é dois caras com uma mulher, duas mulheres com um cara, três caras, três mulheres, né? Ou duas mulheres. Quer dizer, as pessoas podem fazer a combinação delas que quiserem. Veja que a definição de família que aparece no começo da reportagem é uma definição de família idealizada, o lugar da liberdade, o lugar do direito. Não adianta, sempre cai numa certa idealização da situação. Agora, a minha suspeita é que esses modelos aí, por exemplo, o direito de viver os três juntos e tal, se der um pau nessa relação, entendeu? Como entre gays, lésbicas ou o que for, dois, três, se der um pau nessa relação, não vai ter nenhuma diferença do que a família patriarcal, heterossexual. Vai ser advogado para tudo quanto é lado. E aí, no caso de você, por exemplo, viver a três, que a humanidade, recentemente, inclusive, quis viver uma pessoa com outra pessoa. Meu Deus do céu, quando você lê história de... Só para dar um exemplo, você lê história de autores importantes do século XIX, muitos deles viveram trisais, como se fala hoje, né? Então, o mais difícil é que se você vive em três, para a figura jurídica organizar, na hora que a baixaria se instalar, quem é dono do quê e quem fica com o quê. Essas famílias têm que inventar modelos, ou o Estado de Direito, como é chamado, tem que determinar, porque o Estado de Direito, quando ele determina como começa, hoje ele tem que determinar como acaba. Então, mas sendo a família uma coisa inventada, que não nasceu com o homem, ela pode também sofrer modificações ao longo do tempo. E daí eu te pergunto se esse modelo de trisal ou outro modelo que venha a surgir não pode, de fato, para além de tendências,
ou coisa parecida, não pode de fato proliferar daqui a algum tempo, nesse formato e em vários outros, sendo a família uma coisa inventada e, portanto, sujeita a transformações sociais? Pode, na medida em que ela conseguir ser reconhecida dentro do Estado de Direito, como eles mesmos falaram, eles pagam imposto, IPTU, porque não tem direito. Então, sendo reconhecida dentro do Estado de Direito e, inclusive, cumprindo funções na lida da reprodução humana, porque isso é uma coisa que não aparece escrito em lugar nenhum, mas continua a ser uma questão. Tem gente que pensa em ter filho porque quer brincar de ter filho, porque quer provar tendo filho ou adotando filho que é uma pessoa muito legal, né? Que quer ajudar crianças pobres, por exemplo. E aí tem esse projeto social, ter filhos ou adotar filhos pobres. Mas a verdade é que ter filhos significa você cuidar deles ou gerar problemas se você não fizer isso. Entende? Agora, é óbvio que pode haver mudanças no modelo familiar. Para haver essa mudança no modelo familiar, esse modelo familiar, ou modelos alternativos, como se fala, eles têm que entrar, tem que funcionar para a escola, tem que funcionar para cuidar dos filhos, tem que funcionar para o divórcio, tem que chegar num acordo de quem é dono do quê. E aí entra no esquema. Daqui a pouco está se separando, está odiando, largando um para ficar os outros dois. É a idealização que aparece normalmente nos discursos vinculados a novos modelos familiares, que é simplesmente vaidade das vaidades de quem os pratica. Vamos assistir agora a uma cena da série Modern Family, em que um casal gay esperou anos para poder concretizar o seu sonho de união estável. Take your seat down. We're about to start. Actually, I thought you and I would take a little walk. I remember it like it was yesterday, the day that Mitchell came home from the hospital in a very unfashionable white diaper with 3 strands of scraggly, Raggedy Andy hair. If he's doing it, I'm doing it. You coming, Barb? You old sweet talker. Wait for me. We were inseparable. I was his big sister, his big brother, his nemesis, his protector, his best friend. I was his first partner, and I loved every minute of it. Thank you all for being here on this happy occasion. They say the best marriages contain just a little bit of magic. Believe me, I know. We're gathered here today to join 2 amazing people. So naturally, I was a little picky when it came to who was going to be replacing me. And then I met this Cam. And sure, he was warm and funny and loving. Cameron, do you take Mitchell to be your husband? I do. Cameron, would you please place this ring on Mitchell's finger? Mitchell, do you take Cameron to be your husband? I do. Then by the powers vested in me by the state of California, I am privileged to pronounce you spouses for life. You may now kiss your husband. Veja a frase, né? Pelo poder investido em mim do Estado da Califórnia, eu declaro vocês casados. Pode beijar o noivo, seja lá o que for. Tá vendo? Pelo poder investido em mim do Estado da Califórnia. Ou seja, o Estado da Califórnia reconhece os dois como um casal. Ou seja, eles podem participar de toda a organização de obrigações, deveres e direitos que 2 pessoas que decidiram viver juntas têm. É óbvio que isso é, para essas pessoas, um avanço inegável. Eles poderem, de repente, ter filhos, ter herdeiros, andar de mão dada na rua, nem em toda a região, né? Mas, dependendo de como as pessoas agem, eu não tenho nenhuma dúvida de que para eles isso é um avanço, né? No sentido de que eles conseguem... Veja, é uma cena de casamento tradicional, né?
Por isso que tem gente que fala que os gays querem tudo que os héteros são de saco cheio. Porque para um hétero casar, com cerimônia, eu quero dizer, não significa nada. Agora, para uma pessoa que não podia ter a sua vida afetiva, sexual, afetiva, normalizada socialmente, que era mais ou menos como ser um ET, porque é mais ou menos assim, né? É como se o planeta é dos héteros e os gays vivem aqui com green card. Podem trabalhar, podem exercer funções, mas eles são de outro planeta, né? No momento que você pode ter relações, direitos e deveres, inclusive os deveres são importantes para eles, né? Na medida em que você pode partilhar os mesmos modos, direitos e deveres de vida que os donos, a tal da heteronormatividade que se fala, têm, então eles sentem que eles são parte do mundo. O pai aceita o casamento, eles podem se emocionar em público pelo amor que eles sentem. Inclusive, não são dois meninos na cena, são já homens. Então, a gente pode concluir que se, por exemplo, uma parte da esquerda despreza hoje a família, renega a família e critica a família, tem alguns outros segmentos que anseiam por dar continuidade a essa instituição, como os gays, como você citou, alguns gays, por exemplo, pelo menos. Então, a família vai ter vida longa, Pondé? Porque se uns a abandonam, outros a querem. A estrutura do modo reprodutivo da espécie sempre vai exigir de investimento parental. Se quem vai cuidar desse pequeno bebê são dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, ou se quem pensa, duas mulheres, um homem, sei lá, dois homens e uma mulher, aí a imaginação é o limite, né? E enquanto você conseguir vincular essa estrutura à reprodução do patrimônio, à manutenção do patrimônio, à lida e o cuidado com o patrimônio e à multiplicação desse patrimônio, vai existir, seja que modelo for. Então, é provável que a família não acabe. Eu não acho nem que a esquerda quer acabar com a família como pensavam Marx e o Engels. No fundo, o debate da esquerda, que me parece mais interessante, é justamente a ideia de que famílias podem ter modelos diferentes e diversos. Assim, casamento, família, eu acho que o direito de ser infeliz nas relações familiares é de todos. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.